O presidente Lula prometeu que em 2025 nós faremos uma boa colheita. Agora a questão é, essa colheita vai ser uma fartura, vai ser uma bonança ou não? Eu sou o professor Silva Neto, aqui do canal Mais Um Falando, e nós vamos analisar todos os fatos que estão acontecendo desde 2023, para a gente saber se 2025 a nossa colheita vai ser boa ou não. Vamos começar aqui com a matéria do Poder 360. Então lá diz, Brasil sob Lula teve 2023 e 2024 com PIB acima de 3%. Então a matéria já inicialmente diz que 2023 e 2024 a economia foi pujante, foi boa, o PIB cresceu mais de 3%. Ela complementa dizendo que o crescimento representa o melhor início de um governo desde o segundo mandato petista. A economia aquecida se beneficiou de quase 400 bilhões para programas sociais. Sim, aqui já tem um pequeno detalhe. Houve um aumento de consumo das famílias porque o governo Lula jogou mais dinheiro em benefício. Obviamente, o dinheiro na mão da população, o consumo aumenta. Eu, particularmente, não acho isso ruim. Porque eu entendo, depois que o governo pegou o seu dinheiro do imposto, a melhor coisa que ele tem é dar direto na mão do cidadão, e não ele gastar achando que está te dando um serviço de graça. Aqui no bojo da matéria, então ele especifica mais sobre o crescimento da economia, do PIB, mas o que eu quero destacar é exatamente isso aqui. Welfare State, de quase 400 bilhões por ano, com programas sociais, impulsiona a economia, mas impõe desafios para a política fiscal. Aqui é que está o grande problema do governo Lula, é exatamente o controle fiscal. O nosso ministro da Fazenda entende que poderia ter sido, inclusive, esses 2 primeiros anos de forma muito melhor. Porque aqui ele diz, direita não quer pagar imposto, esquerda não quer cortar despesa, diz Haddad. Como é que fecha a conta? Questiona o ministro da Fazenda, que defende corte de gasto permanente. Aqui vamos fazer um pequeno detalhezinho rápido que é bom. Primeiro ele diz que direita não quer pagar imposto. Eu acho que o imposto no Brasil é para todo mundo, para quem é de direita, de esquerda, de centro, do meio, de baixo e de em cima. Eu não sabia que no Brasil só a direita pagava imposto e que a esquerda era isento. Então isso aqui você já vê que o viés da matéria. E continua, esquerda não quer cortar despesa. Então, o que ele quis dizer com isso aí? Olha, o nosso partido que é de esquerda não vai cortar despesa. Então, tá difícil fazer o quê? Como é que fecha a conta? Como é que ele faz o equilíbrio fiscal? Esse é o grande problema do governo. Aumentou bastante o imposto, mas o gasto aumentou muito mais. E aí está dando déficit atrás de déficit. E no Estadão destaca bem esse detalhe. O Haddad, a princípio, parece que quer fazer um controle fiscal, mas o Lula, não. Tá lá, o Guzzo, na opinião lá no Estadão, botou: o presidente Lula passou 2 anos do seu governo dizendo que o equilíbrio nos gastos públicos é coisa de banqueiro bilionário, safado, sabotador da Faria Lima. Ora, então se ele passa 2 anos dizendo que não se importa com controle fiscal, por que agora você acha que ele vai se preocupar? Isso foi tão gritante que a própria Folha de São Paulo coloca aqui, sob Lula, perfil da dívida pública piora por temor de insolvência. Então, esses 2 anos, vamos lembrar que o governo anterior deixou as contas positivas, mesmo passando por uma pandemia. O que ocorreu nesse governo atual Lula nesses 2 primeiros anos? Ele simplesmente destruiu as contas públicas e já tem gente com temor de insolvência. E o próprio Poder 360, que lá no início fez uma matéria positiva ao governo, demonstrando que os 2 primeiros anos o PIB cresceu, ele mesmo aqui diz, a FIT classifica a política fiscal do Brasil como arriscada. E aqui eu vou dizer que não é só a FIT não, tá? O JP Morgan já disse para não investir no Brasil, a Morgan Stanley já também rebaixou a nota do Brasil e outros bancos, banco alemão também já fez isso. E está aqui, segundo a agência, persiste incerteza sobre o cenário futuro, apesar dos esforços para cumprir meta fiscal. Ou seja, é o morde e assopra. O Poder 360 ainda está querendo iludir, dizendo o quê? Não, olha só, o Lula vai cortar o gasto sim, o ministro da Fazenda, o Haddad, vai conseguir convencer ele. Mas tudo indica que não. E está tão latente que ninguém mais está acreditando no controle fiscal do governo, é que, lembra da Helena Landau?
fez até uma coluna, nem Poliana resolve. Todo mundo comentou. Ela, Helena Landau, foi quem? Foi uma das que apoiaram o Lula, fizeram a cartinha da democracia, lá junto àquele bando de economista, aquele pessoal da Faria Lima, Meirelles, o gestor da Gávea, que também foi presidente do Banco Central. Então teve esse pessoal todo que apoiou o Lula, está o quê? Começando a desembarcar. Em 2022, Helena declarou voto em Lula, alegando o seguinte motivo: o Brasil não pode ser um pária no mundo, sem receber investimentos, com o risco do mercado lá fora não colocar o país no radar. 2 anos depois, ela escreve: não tenho esperança de um ótimo 2025. Ou seja, até quem apoiou, quem concordava com Lula já percebeu que o barco não está num bom rumo. E depois dos bancos não recomendarem mais investimento no Brasil, e também por causa do risco fiscal, vamos lembrar lá da matéria anterior dizendo que temor de insolvência, o que aconteceu com o risco Brasil? O risco do Brasil subiu. E está lá, ele dispara, cresceu 31 pontos. O que significa isso? Vai ficar cada vez mais caro o custo do dólar no Brasil. E aí depois o Lula vai dizer que não tem problema, que a Faria Lima é que está fazendo o quê? Especulação. Não, não é especulação. A falta de controle fiscal ocasiona isso. E o PT, que tanto falava que era só vender dólar que resolvia o problema, tá aqui, ó. O Alfredo diz: o Banco Central em 5 dias úteis queimou 3 bi de dólares, ou seja, 5,5 da reserva líquida para o bem do Brasil. Espero que haja uma carta na manga. Então já diz o seguinte, ó, já queimaram 5%. Se continuar nessa toada, em breve o Banco Central vai queimar toda a reserva que tem e, pelo visto, não está resolvendo, porque depois de queimar tudo isso, o dólar desceu o quê? 15 centavos, né? Uma média. E continua com risco de subir. E o Cavendish diz, conversando com um amigo que trabalha há anos num grupo multinacional que investe forte no Brasil há décadas, disse: nunca vi isso, todos os investimentos congelados para 2025 estão preparados para o que vem. Isso já está mostrando o quê? Que as empresas não estão mais querendo investir no Brasil em 2025. E eu digo para vocês, eu estou sentindo isso na pele, eu trabalho com consultoria para empresas. Simplesmente ninguém está fazendo negócio para 2025. Isso é muito preocupante, porque sem investimento o futuro fica comprometido. E o Fonseca diz, não quero causar pânico, mas vamos aos números do próprio Banco Central. Temos 350 bilhões em reserva, mas o Banco Central é vendido em 103 bilhões via swaps. Isso significa apenas que 247 bilhões em reserva líquidas, pouco mais de 10% do PIB. Não dá para seguir vendendo. O que ele quis dizer com isso aqui? Olha, essa ideia de que é simplesmente vender dólar que resolve o problema não vai segurar. Isso vai acabar causando um colapso no Brasil. E com isso de cara a gente tem o quê? Obviamente, a subida de juros. Então, o estresse do mercado já intensifica e já aponta para a Selic a 17,5% em 2025. Olha, nós estamos em 12 ainda. Aí vão mais para 2 reuniões do Compom para janeiro e março, em que já está mais ou menos ajeitado ali 1% de aumento. Então vai para 13, 14. Para 17, ainda tem 15, 16, 17, nós vamos ter mais 3 aumentos de 1%, se continuar nessa toada. Sabe o que vai acontecer com as empresas? Sim, as empresas vão parar de vender, o dinheiro vai fazer indo todo para o governo, que é óbvio, você vai investir o dinheiro podendo aplicar, recebendo 17,5%? É claro que não. Você acha que uma empresa, uma loja, vamos lá, Magazine Luiza lá, que apoiou o Lula, que vende muita coisa parcelado, você acha que ela vai conseguir vender com juros a 17,5%? Ela quase quebrou da última vez quando a taxa de juros subiu. Ela vai passar pelo mesmo problema. E não só ela, várias empresas, até você que é um pequeno comerciante. Se você vende produto parcelado a longo prazo, se prepara, porque pode acontecer uma diminuição drástica de vendas. E o problema começa a se agravar quando a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, diz: quem está desancorado da realidade é o Copom, do Banco Central. A ata divulgada hoje é um tapa na cara da população e dos setores produtivos da economia, que não convivem por mais tempo com os maiores juros reais do planeta.
Essa é a irresponsabilidade de quem falou o presidente Lula. Então o que ela quis dizer aqui? Olha só, para o ano que vem é o Galípolo que entra e nós colocamos ele lá e nós vamos forçar a barra para os juros caírem, o que vai dar um caos na economia. E olha só, tá lá, o Tesouro cancela o tradicional leilão de títulos de quinta após dia de alta volatilidade, diz a economia no Estadão. O que significa isso? O governo colocou título no mercado para poder pegar dinheiro e o mercado simplesmente não comprou. Não comprou por quê? Porque queria um juros maior, porque vê o risco, porque o dinheiro tem um custo. O gringo não participou, não está mais colocando dinheiro no Brasil. Está tudo caminhando. Lembra lá no início? Problema de insolvência? Isso aí. Obviamente, o governo não fica insolvente, ele vai imprimir dinheiro. E se ele imprimir dinheiro, a inflação vai disparar de vez. Aquele papo de comer a picanha, nem 2025, nem 2026. E não é só a Gleisi Hoffmann. O Lula também fala, ó, não é o mercado que tem que se preocupar com os gastos do governo. É o governo, diz o Lula. Ora, se em 2 anos o governo Lula não se preocupou com gasto, por que ele vai se preocupar agora? E por que o mercado tem que se preocupar? Porque o governo pega dinheiro emprestado no mercado, ou seja, o mercado é o credor. Como é que você não se preocuparia com o seu devedor? E vamos lembrar, mercado somos nós que pegamos o dinheiro lá, investimos e o governo pega emprestado para pagar juros. Você não ficaria preocupado com a quem você empresta o seu dinheiro? E aqui o Cláudio Dantas diz o seguinte, o próximo ano será de colheita. Só que o que aconteceu? O Lula falou isso em 2023, falou isso em 2024 e falou agora em 2025. Então vou colocar aqui, ó. Tá aqui, ó. Vamos voltar o vídeo aqui. Então tá lá. Já plantamos, nós vamos começar a colher. Agora muita coisa já está sendo colhida e vamos colher muita a partir de 2024. Porque eu somente que esse ano de 2024 é o ano da gente começar a colher aquilo tudo que foi plantado em 2023. Nós já plantamos. Agora 2025 é ano da colheita. Agora vamos começar a colher o que nós plantamos. Ora, você vê que ele falou em 2023, você vê que ele falou em 2024 e agora ele repete para 2025. Você acredita que realmente você vai colher alguma coisa boa com esse governo? Em 23 ele prometeu, você colheu algo de bom? Não. 24 está terminando, você colheu algo de bom? Não, a economia está indo mal. E 25 a tendência é que piore. Você está vendo todos os números aí, o que está acontecendo. O Brasil está perto da insolvência. Nós vamos colher o quê? Você acha que você vai colher picanha? Nem a abóbora, que ele falou. E aqui a Folha de São Paulo resume tudo. Lula ri amarelo e sem graça no fim do ano de erros horríveis em 2024. Disfarçando vexame, governo admite decisões toscas que podem custar a eleição em 2026. E olha só, Folha de São Paulo, sim, viés esquerdistas, onde a redação é de esquerda e extrema esquerda. E mesmo assim, já percebeu que esse papo de colher em 2025 algo positivo não é uma realidade. Então que você que tem a sua empresa, você que tem o seu negócio, começa a prestar atenção, porque os juros devem subir, a economia não deve ficar boa para 2025, salvo se realmente houver uma mudança da política fiscal do governo, o que todo mundo acha muito pouco provável. Você vai sofrer na sua empresa. Tenha uma boa gestão, faça um bom controle de caixa, isso é muito importante para 2025. O controle financeiro do seu negócio é importante. Se você começar a perceber que as vendas começaram a cair, reduza seu estoque, diminua o prazo para recebimento e tente aumentar o seu prazo para pagamento. Ajuste o seu fluxo de caixa. Veja se seus funcionários realmente estão a contento, senão vai ser necessário o corte de empregos. Sim, e parece que não, em vídeos anteriores eu já falei, a Cargill mandou 8.000 funcionários embora, Carrefour 2.200, a Mitsubishi fechou a fábrica de motores da L200, então todo mundo já está se antecipando. Então você empresário, presta atenção, e você cidadão, também tome cuidado, não faça empréstimos, o custo do dinheiro está subindo e de forma muito alta.
Então, se você curte esse tipo de informação, coloca o dedo no like para mim, por favor, eu ficaria muito grato. Se você acha que um amigo seu também precisa dessa informação, compartilha com ele. Se você quer fazer um comentário, quer dar uma sugestão, ou mesmo fazer uma crítica, coloca aí embaixo que eu vou ter o imenso prazer de lhe responder. E se quiser, se inscreve no canal, que eu ficaria muito agradecido. Fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo.